Glória a Deus. Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, dependendo do momento que você for visualizar esse vídeo, ouvir essa mensagem, amém? Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo, esse dia, amém? Às vezes alguém pode ver lugares diferentes, muitas vezes que eu tenho gravado esses curtos vídeos, mas é as oportunidades que nos é proporcionado, amém? Então, querido, hoje eu quero compartilhar algo, sabe? Não é algo pensado, não é algo articulado da mente humana, não é algo que é centralizado ou firmado no entendimento humano, mas é algo que é extraído da palavra, é algo mostrado dentro da palavra, amém? Então, e é algo onde muitos não aceitam esse tipo de mensagem porque já estão com uma mentalidade cauterizada, né? Por tanto ouvir e ouvir, né? Mas se pelo menos ouvissem a coisa certa, o que o Evangelho da Graça de Cristo nos ensina, amém? Então eu quero ler aqui no livro de Marcos, que a gente já aprendeu que Mateus, Marcos, Lucas e João não é o Evangelho da Graça, né? A gente sabe que Jesus nasceu sob a lei e a sua jornada terrena, ele estava sob a lei, debaixo da lei, em cumprimento da lei, amém? Então Marcos capítulo 12, versículo 35, presta atenção, amém? Presta atenção. Deus é muito bom. Se tem uma coisa que Deus é, querido, ele é esclarecedor. Se tem uma coisa que o Espírito de Deus, ele deseja trazer para o seu povo, para a sua igreja, para o seu corpo, é esclarecimento, ensinamento. Amém? Então, Marcos 12, 35, ele diz, Jesus ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas, que o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, é filho de Davi. E isso, se você for ler, você vai ver que isso é uma pergunta, isso é uma interrogação que o Senhor está fazendo naquele momento. Mas eu quero chamar a atenção para o que ele fala em primeiro lugar, o versículo. Ele diz, Jesus ensinando no templo. Então, o que a gente vê é que muitos pegam esse texto, se apoiam no próprio entendimento, então eles qualificam, eles definem quatro paredes como igreja, eles definem quatro paredes como templo do Senhor, eles definem quatro paredes como casa de Deus. Eles definem isso. Eles conseguem convencer, persuadir as pessoas disso. E muitos vivem nesse entendimento. Infelizmente, querido, que Jesus ele ensinava no templo. Mas é interessante que o ensinava está apontando para o passado. Que o templo que Jesus ia ensinar, o templo de Jerusalém, né, a palavra mostra e ensina que o general Tito, liderando o exército romano, eles entraram em Jerusalém, eles sitiaram Jerusalém e destruíram o templo a fogo. Foi destruído.
E uma vez destruído, ele foi substituído. Amém? Isso não é difícil de entender, meu irmão. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus, onde esse templo foi destruído, né? E uma vez destruído, ele foi substituído. É por isso que lá em Atos a gente vê o apóstolo Paulo, né? Ele fala assim, tanto Paulo como Estevão, ele fala que o Deus, que o Altíssimo, ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E eu quero ler com você para a gente ver a real. Atos capítulo 7, versículo 48, ele diz: isso é Estevão. Estevão está diante da cúpula religiosa e ele começa a falar a palavra do Senhor. E ele diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. No capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, então tem muita gente nos dias atuais que cultuam a um Deus que não conhece. Não conhece o Senhor. Por quê? Porque não conhece a palavra. Então se baseiam em tudo que ouve de terceiros. Então se apoiam em tudo o que seus pastores dizem. Você não deve se apoiar no que seus pastores dizem. Você tem que se apoiar na palavra. Você tem que procurar conhecer o Evangelho de Cristo, meu irmão. Não tenha pastor como seu Deus. Pastor não é Deus. Pastor não é título. Pastor é um dom. Pastor digamos que é o irmão mais experiente para cuidar dos outros, porque Deus deu um dom para ele. E esse entendimento, infelizmente, não tem chegado às pessoas. E muitas vezes as pessoas, por já terem ouvido tanto, a mentalidade está cauterizada e, sabe, meu irmão, é difícil de entender. Aí no 24, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, como é que os homens, os pastores, os mestres, os líderes, a cúpula religiosa, eles insistem em pregar, insistem em dizer, em mentir para as pessoas que quatro paredes é casa de Deus, que quatro paredes é igreja? Ou seja, você está simplesmente desconsiderando o que Cristo fez. Simplesmente é isso. E continuam mentindo. Mas, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós vamos voltar lá para Marcos depois, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem, realmente, tem pessoas que parece que ainda não sabem não. Tem pessoas que sabem ouvir falar, mas não caiu na real. Sabe de ouvir falar, mas ainda não se conscientizou. Não é consciente disso, não tem convicção disso, então fica difícil vivenciar isso. Ele diz:
Não sabeis que sois santuário, morada, habitação do Espírito de Deus? Que Deus habita em nós, meu irmão, por meio do seu Espírito, que lá a palavra diz isso. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, que é você, que sou eu, é santo. Então, isso é claro no Evangelho da graça do Senhor. Então, por que as pessoas se recusam a ensinar, a falar o que é certo? Porque simplesmente eles têm medo de perder as pessoas. Mas ficaria melhor, zoaria melhor, assim, para Deus, querido, se a verdade do Evangelho de Cristo fosse anunciada dentro das quatro paredes. Se a verdade fosse pregada e ensinada dentro das quatro paredes. Mas são ensinamentos distorcidos, é pela metade. Infelizmente. Se alguém destruir o santuário de Deus, e destruir, querido, simplesmente a gente vê a palavra destruir como matar, né? É causar a morte de alguém, ou de si mesmo, né? É causar perda, danos. Agora, como é que as pessoas fazem isso? Por meio de falsos ensinamentos. Causa danos na vida das pessoas, perda, causa morte na vida das pessoas, ensinando dogmas e doutrinas humanas, regras humanas. Por isso que no livro de Marcos também, no capítulo 7, Jesus, ele diz: vocês me adoram de lado, seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas, dogmas de homens, ensinamentos de homem. Então, para as pessoas que ainda não caíram na real, para ensinar o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, sabe, meu irmão, ele é tido como um falso adorador. Só ele que parece que não caiu em si ainda, ou não quer cair em si, porque não quer perder o título, não quer perder a posição. Essa posição, querido, teu título não vai te levar a lugar nenhum. Se você se intitular de algo, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso vai causar queda para você, porque você tem que se conscientizar que Deus deu um dom para você se mover, para você fazer o que Deus quer que seja feito, da forma dele. Amém? Então, meu irmão, lá em Hebreus, capítulo 3, eu não quero me estender muito, Hebreus 3:5, ele diz o seguinte, ó, Hebreus 3:5, e Moisés era fiel, era fiel em toda a casa de Deus, que essa casa se refere ao templo que foi destruído. Vamos ler mais. Em toda a casa de Deus. Como servo, ele era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, a antiga casa foi destruída e substituída por essa casa que sou eu e você. Por isso que na antiga aliança também diz assim, que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, que essa casa somos nós. Verdadeiramente, o Espírito do Senhor, o Senhor por meio do seu Espírito, ele habita em nós. Então a glória, meu irmão, é maior. A glória é maior. Precisamos não somente conhecer essas verdades, mas sermos convictos disso, sermos conscientes, vivermos conscientes dessas verdades de Deus na nossa vida. Amém?
somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então precisamos ser firmes nessas verdades. Precisamos ser firmes no Evangelho do Senhor. Por que são falsos ensinamentos? Porque isso já vem de longe. Ensinar, falar que 4 paredes é igreja, 4 paredes é casa de Deus, é templo do Senhor, isso é mentira. A nova aliança, o Evangelho da Graça, não é isso que ele ensina. Então as pessoas continuam mentindo e enganando um monte de pessoas, um monte de gente que parece que não lê Bíblia, não procura, não se esforça, meu irmão, para conhecer o Deus que habita nele por meio do seu Espírito, querido. Mas a Bíblia diz, buscai ao Senhor. Sim, aonde e como eu vou buscar alguém que já habita dentro de mim? Se não procurar conhecer Ele por meio da palavra e por meio de uma relação, um relacionamento pessoal, comunhão. Porque eles se reuniam para ter comunhão com Deus. Hoje, querido, eu não dependo, presta atenção em uma coisa, eu não dependo, nós e o povo de Deus inteiro deveria e deve saber disso e se conscientizar disso, que não depende de uma construção humana para ter comunhão com Deus. Agora, para você não distorcer a mensagem, eu quero te dizer uma verdade também. Agora, eu não descarto a importância da igreja do Senhor se reunir na chamada denominação. Agora, com o propósito de serem ensinados da forma certa, da forma correta. Porque isso precisa ser feito. As pessoas precisam sair do engano. Você que se vangloria do seu ministério, do ministério que você faz parte, que não é ministério de fundo de quintal, então ensine direito, ensine a verdade do Evangelho do Senhor para as pessoas. Amém? Então, isso não é recado para ninguém, isso apenas faz parte da mensagem, que é para quem ouvir cair na real. Cair em si, meu irmão, porque o desejo de Deus é que você o conheça pessoalmente. Assim como o Senhor, ele ministrava no templo que foi destruído e substituído por nós, ele deseja ministrar no seu templo, aonde ele habita pelo seu Espírito. E você e eu devemos cair na real e atentar para essas verdades da palavra. Amém? Então, Jesus, ele continua falando assim, perguntou, como dizem os escribas, os mestres da lei, que o Cristo é filho de Davi. Como é que eles dizem isso? Então, o falso ensinamento já estava ali. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor, já ele movendo Davi, ele diz assim, disse o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou seja, debaixo da tua autoridade. Então aqui fala de Deus Pai e Deus Filho. Disse o Senhor a meu Senhor. Então, Davi, inspirado pelo Espírito, ele já reconhecendo o senhorio de Cristo. E era isso que deveria estar sendo ensinado naquele tempo. Não, eles ensinavam que Jesus, o filho de Davi,
E era a forma que o povo aprendia. E tinha ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De onde vinha esse ensinamento? Dos mestres da lei, que deveriam ensinar a coisa certa, deveriam passar e mostrar, apresentar quem era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, a salvação de Israel, a promessa de Deus que tinha sido feita, agora está aqui. Essas eram as verdades que eles deviam ensinar. Assim como hoje, da mesma forma hoje, eles se omitem, eles não ensinam a verdade, mas distorce a palavra, pega textos isolados, né, para se autopromover, textos isolados para ser adorado pelas pessoas, para ter as pessoas aos seus pés. Isso é o que acontece, sabe, querido? Mas isso são verdades que precisam ser faladas, né? E são verdades que não é aceita por muitos. Mas muitos não aceitaram Jesus também. Muitos não falavam de Jesus como ele era, como tinha que ser falado. E olha que era a cúpula. Era a cúpula religiosa. E hoje não é diferente. O engano, ele tem, querido, avançado de uma forma. E parece que muita gente que ele tem se deixado levar. É por isso que o apóstolo Pedro, ele falando, assim como houve no meio do povo falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres. E fala do que eles são capazes de fazer. Eu não vou ler para a gente não se estender muito. Mas o apóstolo Pedro, ele já advertindo a igreja do Senhor com relação a isso. E ele diz assim, e muitos seguirão seus ensinamentos. Infelizmente, isso existe, infelizmente. A gente, que Deus ele tem iluminado o nosso coração, os nossos olhos, só temos que fazer uma coisa, pregar o evangelho da graça de Deus e orar pelos nossos irmãos. Amém? Então, fica na paz. Deus abençoe sua vida mais do que você é. Amém? Curte o vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo. Curte, compartilha, dá um joinha. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom.